Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Grande Bezerra. Se você acabou de chegar agora neste canal, seja bem-vindo. Faz favor, se inscreve já, deixa aquele like, deixa aquele comentário e partilhe também esse vídeo em todas as suas redes sociais. Hoje vamos falar dos principais erros que podem levar o teu visto a ser recusado pelo Consulado Geral de Portugal. Aqui vamos abordar de forma sucinta, mas com maior enfoque no visto de procura de trabalho. É claro que os exemplos que vamos dar aplicam-se em todos os tipos de vistos. E quais são esses erros, então, que podem levar o teu visto a ser negado? O primeiro erro consiste na divergência das datas, ou seja, datas diferentes num único processo. A construção de um processo para a imigração, a construção de um processo para dar entrada no consulado exige um conhecimento amplo, exige um conhecimento do tipo de visto que você está a pedir. Por exemplo, para o visto de procura de trabalho, é importante que menciones as datas de entrada, bem como as datas de saída. E essas datas devem ser iguais, principalmente nos formulários que você vai preencher. Essas datas também devem ser iguais na reserva de hotel, devem ser iguais na passagem de ida e volta e devem ser iguais no seguro de viagem. A mesma data de ida e volta que vai estabelecer deve ser iguais em todos esses processos ou documentos que acabei de citar. E agora, para o visto de procura de trabalho, a legislação exige que esse visto são 120 dias. Portanto, a sua data de entrada em Portugal, bem como a data de saída, devem completar 120 dias. Eu vou convidá-lo então a entrar aí no seu computador para podermos saber como é que se acha a data de entrada, bem como a data de regresso do teu visto de procura de trabalho. Claro, para que amanhã não haja mais erros. Vamos então no computador. Muito bem, aqui estamos então no computador. Você vai poder abrir ali a sua calculadora padrão no seu computador e depois de abrir a calculadora, ela vai aparecer essa interface padrão da calculadora no sistema Windows. Poderás vir aqui nessas três setinhas, vai dar um clique. Depois de dar um clique nessas três setinhas, vai baixar até esta opção que está escrito cálculo de datas, vai dar um clique. Depois de dar um clique no cálculo de data, vai vir então aqui onde está escrito diferença de datas, vai dar um clique. E depois de dar um clique, vai escolher a segunda opção que está escrito adicionar ou subtrair dias, vai dar um clique. Ok. Aqui é onde nós vamos poder ver quantos dias ou em que dia do mês vai bater 120 dias a partir de uma data específica, certo? Vamos supor então que vamos começar, ou seja, a nossa entrada em Portugal vai ser no dia 5 de junho. Vamos aqui fazer um cálculo, vamos buscar o mês de junho. Ok, temos aqui o mês de junho. Imaginemos que pretendes entrar em Portugal na quinta-feira, dia 5 de junho de 2025. Vai dar um clique no dia 5. Ok, aqui é onde está o segredo. Preste bem atenção, certo? Se você já escolheu o dia 5, que é o dia de entrada, está tudo bem, agora falta escolher a data de regresso. Só que essa data de regresso deve constar até num prazo de 120 dias. Ou seja, do dia 5 até que dia que bate 120 dias. De forma errada, muitos vêm e fazem assim, olha, vamos adicionar 120 dias. Vamos aqui baixar até 120 dias. Só vamos aqui ver 120. Ok. Isso está errado, de forma errada, muita gente faz isso.
e logo está a bater que 120 dias vai dar no dia 3 de outubro de 2025. Na verdade, se você contar bem, do dia 5 até dia 3 de outubro de 2025, não são 120 dias, isso vai bater 121 dias. E o que se recomenda? Aqui no canal nós encontramos uma forma muito simples de vocês acharem os 120 dias. Então, se você já tem o primeiro dia que vai entrar em Portugal, deve contar este com o número 1. Se já tens um para 120 dias, não faltam mais 120 dias, faltam 119 dias. Então vai vir aqui e vais clicar aqui, quer dizer que vais acrescentar do primeiro dia que você já tem, mais 119 dias, é que vai bater então 120 dias. Vamos dar um clique aqui, 119, ok. Então aqui temos num total de 120 dias, significa dizer que se você entrar em Portugal dia 5 de junho de 2025, é o primeiro dia na sua entrada. Portanto, a tua saída, que vai bater 120 dias, será no dia 2 de outubro de 2025. É desta forma que você vai fazer para poder, então, achar os 120 dias que constam no teu documento para poder solicitar o visto de procura de trabalho. Se assim não fizeres, então estará errado. O consulado vai dar um indeferimento, vai recusar o teu processo. Estamos entendidos, não é? Muito bem, vamos voltar então aqui na nossa tela principal. Acabamos de ver como é que nós podemos calcular os 120 dias. Agora, se o nosso 120 dias bateu no 2 de outubro de 2025, de dia 5 de junho até 2 de outubro de 2025, essas datas é que devem constar em todos os documentos que nós já citamos. É a mesma data que tem que estar em 5 de junho de 2025 até 2 de outubro de 2025, quer no formulário, quer na reserva de hotel, quer na passagem de ida e volta, bem como no seguro de viagem. As datas devem ser unânimes, devem ser iguais. Se tiver um erro, portanto, o consulado vai dar como indeferido o teu processo. Um outro erro que acontece também na hora de prepararmos o nosso processo para darmos a entrada do visto de procura de trabalho, bem como outros tipos de visto também, consta sobretudo no extrato bancário. O que é o extrato bancário? O extrato bancário é um documento das suas ocorrências financeiras que o consulado vai pedir para comprovar se a tua conta é movimentada ou não, primeiro. E segundo, para comprovar se tem dinheiro, valores disponíveis para o tipo de visto que você está a solicitar. Além desse valor disponível, tem também a terceira questão que eles avaliam, que é a modalidade da entrada desse mesmo dinheiro na tua conta, se é ou não elegível a te concederem um visto ou não. Vamos lá esclarecer muito bem o que isso significa. Por exemplo, eles pedem um extrato de 3 meses, certo? Para o visto de procura de trabalho, que estamos aqui a dar um exemplo, certo? Então, o consulado pede que você apresente um extrato equivalente em valores dos 3 salários mínimos de Portugal. Nessa altura que vos falamos, conforme podem ver nesta tela, o salário mínimo em Portugal está a rondar aos 870 euros. Esse salário deve ser apresentado por 3 vezes, ou seja, 3 salários mínimos de Portugal, que vai dar então 2.610 euros. Esse 2.610 euros poderás comprovar na sua conta bancária e na sua moeda local. É claro que você pode ter uma conta
em euro, como pode ter uma conta em dólar, desde que a conversão deste valor consiga então bater o desejado, que são 2.610 euros. Vemos aqui, por exemplo, nesta tabela, no dia em que gravamos este vídeo, 1 euro para o real está a 6,649. Significa dizer, para um brasileiro comprovar a sua renda, a sua subsistência para esse visto de procura de trabalho, já com todos os gastos feitos, desde o alojamento já feito, passagens já compradas, emolumentos de visto já pagos, o dinheiro que ele deve disponibilizar na conta são R$17.353,80. Este é o dinheiro para que possam te conceder o visto de procura de trabalho. Esse dinheiro, será que fica com eles? Não, esse dinheiro é teu, esse dinheiro fica na tua conta. Esse dinheiro é simplesmente para comprovar que você, ao pedir esse visto de procura de trabalho, tem dinheiro para se manter em Portugal. Vamos ver aqui para Angola. 1 euro está em 1.033 kwanzas e 297 cêntimos. O que significa dizer que para Angola ou para um angolano comprovar os meios de subsistência equivalente a 3 salários mínimos de Portugal, ele deve dispor na sua conta bancária igual a 2.696.905 kwanzas e 17 cêntimos. É desta forma que outras nacionalidades, também como Moçambique, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Cabo Verde, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe, poderão comprovar nas suas moedas locais, convertendo para o euro, o equivalente a 2.610 para quem quer pedir este visto de procura de trabalho. Trouxemos aqui o exemplo do visto de procura de trabalho porque atualmente é o visto que exige menos valores monetários para se poder então viajar para Portugal. Além do extrato, além dos valores você a comprovar, um dos grandes erros ainda no extrato que tenha acontecido é que o solicitante, ao pedir o extrato, ele não orienta o banco a carimbar esse extrato. Se você levar um extrato não carimbado, o oficial da imigração, o oficial que está aí no consulado a avaliar o seu processo, ele pode negar, pode dar o indeferimento do seu extrato. Portanto, para que isso não aconteça, exija ou peça ao seu banco que carimbe o extrato bancário, principalmente se for então aí um carimbo seco, melhor ainda. Ainda no extrato bancário, nós temos aqui alguns erros que acontecem com o extrato bancário. Além do pouco dinheiro que muita gente apresenta daquilo que é exigido, o extrato bancário também tem algumas particularidades. O dinheiro no extrato bancário não pode aparecer de um dia para a noite. É preciso que a sua conta tenha movimentos todos os meses que você vai apresentar. Portanto, se você apresentar que é o exigido, que são 3 meses de extrato bancário, e nesses 3 meses só 12 que tem em movimento e o outro não, também será negado. Um outro erro que acontece no extrato bancário é, por exemplo, você apresentar um extrato bancário equivalente, por exemplo, a 2.600.000 e tal mil kwanzas, 905, por exemplo, kwanzas, é que este valor está na sua conta equivalente a 3 meses de Portugal, ou seja, 3 meses do salário de Portugal. Porém, você ao apresentar a reserva de hotel, tens uma reserva ainda não descontada. Significa dizer que quando chegares em Portugal, aquele valor que você está a levar já será retirado uma boa parte para poder então pagar a reserva de hotel. Logo, o valor se torna insuficiente e muitos não dão conta disso. Só querem saber, não, na minha conta tem os 3 salários mínimos de Portugal exigidos. Não, não é assim.
é preciso que você faça todos os cálculos de todos os gastos que você vai fazer. Depois de ter feito todos os gastos, só assim então ainda vais poder disponibilizar o equivalente a 3 salários mínimos de Portugal. Aliás, atualmente não é bom que você viaje com 3 salários mínimos de Portugal. Nós aqui no canal temos aconselhado que você viaje no mínimo com 6 salários mínimos de Portugal, porque lá não se sabe o que vai acontecer, não, vais ter que arrendar casa, vais ter que pagar caução e muita coisa pode ainda acontecer. Portanto, este é um dos principais, ou seja, estes são os principais erros que acontecem quanto ao extrato bancário. Como não só, um outro erro que também tem acontecido é, sobretudo, na falta do conhecimento do teu processo. Sim, você que está a pedir o visto para Portugal, não importa se vais pedir por ajuda de uma agência, é preciso que você, como dono do processo, conheça o que está no processo, conheça o tipo de visto que você está a pedir, conheça as informações que você está aí a declarar e conheça, sobretudo, aonde tu vais. E na falta de conhecimento, o que acontece muitas vezes? É que o requerente deste mesmo visto nem sequer conhece a moradia onde ele vai estar em Portugal. O oficial da imigração, muitas vezes, ao verificar o processo, em outros documentos, por exemplo, a declaração de estada prevista, outros documentos onde você deve declarar onde que tu vai estar, há incompatibilidade de informação. E, aliás, ao declarar onde você vai estar, é preciso que mencione também o número de telemóvel. E eles vão ligar para confirmar exatamente se há uma reserva naquele hotel, se, por exemplo, se você vai na casa de alguém, eles ligam para que essa pessoa confirme se essa pessoa vai mesmo naquela casa, vai estar ali. E é preciso que você conheça essas informações. Outra situação também que tem acontecido na falta de conhecimento do processo é nas profissões. Se você está a pedir um visto de procura de trabalho e em outras declarações que acompanham esse mesmo processo, lembrando que são 3, então você põe que és engenheiro de eletromecânico. Num outro documento, por exemplo, na declaração de IFP, você põe que és médico. Já há falta de conhecimento, já há incongruência na declaração das informações. E desse jeito, então, eles recusam o teu visto. Ainda na falta de conhecimento ou seja, do seu processo, está no quesito objetivo. Todo indivíduo que peça a um consulado para que lhe conceda um visto é porque lá tem um objetivo a realizar. Não importa se é médico, procurar trabalho ou já trabalhar. É importante que você defina o seu objetivo. E lá nesses mesmos documentos, por exemplo, na declaração de estada prevista, é importante que também você declare aonde você vai estar e qual é o seu objetivo naquele local. Um dos critérios que se usa para você declarar exatamente o seu objetivo é segundo a modalidade do seu visto. Se você é doente e está a pedir visto de doente, qual é o teu objetivo que te leva em Portugal? Tratamento médico. Se você está a pedir um visto de procura de trabalho, qual é o teu objetivo que te leva em Portugal? Procurar trabalho. Se você pedir um visto, por exemplo, de estudante, qual é o teu objetivo em Portugal? Estudos. E se você pedir um visto, por exemplo, para trabalho, não é? Existem 2 tipos. Um é para procura de trabalho, o outro é o visto de trabalho. Se você pedir um visto para trabalho, então o teu objetivo em Portugal é trabalhar. Outro erro que acontece também está no quesito reserva de hotel. A reserva de hotel é aquela reserva que você faz num dado hotel para poder, então, ter um espaço e você estar ali enquanto vais procurar um sítio fixo para poder estar. É que essa reserva do hotel não tem reserva de 120 dias. É preciso que você faça a repartição. Uma parte do valor e a data e outra parte também do valor e a data. E os dois, nesse caso, você vai ter 2 reservas. As 2 reservas
o total dos dias devem ser 120 dias. Se houver discrepância, isso já será um motivo para que seu visto seja recusado. Ainda falando da reserva de hotel, é importante que menciones no teu processo aonde tu vais estar mediante as informações que vão estar na sua reserva de hotel. E eles têm a paciência de ligar para este hotel para saberem muito bem se esta reserva foi ou não feita. Aliás, eles também têm toda a tecnologia computacional de entrar no site e verificar se a tua reserva é válida ou é inválida. Portanto, não adianta criar caminhos para que consigas ludibriar a imigração, ou seja, ludibriar então o consulado. Não vai dar certo e o seu visto pode ser negado. Não faça isso. Já para terminar, um outro erro que muitos cometem é mesmo no passaporte. Sim, passaporte. O passaporte é o documento principal de um imigrante e ele exige que deve ter no mínimo 6 meses de validade. Abaixo disso, o seu visto pode ser negado. E como sabemos, nós que somos da África, Moçambique, Angola, Cabo Verde, entre outros países, por exemplo, que fazem parte da CPLP, que são da África, tirar um passaporte demora muitos meses. Então você perderá dinheiro, perderá tempo, perderá esforço se dares entrada do teu processo com o seu passaporte já quase a expirar ou quase então a terminar o período. Se tiver um ano para cima ainda de validade, melhor. Então, não cometa esses erros, seja ciente naquilo que você está a fazer. Imigração é um processo de alta responsabilidade, exige tempo, exige consciência, exige conhecimento e exige dinheiro. Portanto, não faça com emoção. Prepare-se, estude muito sobre o tipo de visto que você está aí para tirar. Estude muito sobre o visto na qual vai se adequar segundo as suas necessidades que te levam naquele país. E para você ter essa informação, você deve ser inscrito no canal Grande Bezerra, para que tenhamos então essa conexão entre você que pretende viajar e aqui o canal ou a nós que pretendemos então informar você. E você vai estar bem balizado sobre aquilo que você pretende. Se você tiver mais uma dúvida, deixa aqui nos comentários, deixe também aquele like, compartilha esse vídeo em todas as suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, faz favor, minha irmã, meu irmão, aí o nosso carioca, cara, se inscreva aqui no canal, viu? Estamos juntos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.